Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo, e o nosso tema de hoje é sexualidade alternativa, muito além dos 50 tons de cinza. Nas semanas passadas nós falamos sobre a importância do significado na sexualidade. Falamos sobre as variações da sexualidade sexual, discutimos o que é fetichismo e falamos sobre os fetiches de prática e de objeto. Nessa semana nós vamos falar sobre os fetiches de conceito. Nós vamos falar sobre os fetiches de contenção, nós vamos falar sobre os fetiches de punição, sobre os fetiches de poder explícito e sobre a erotização do sofrimento. Na semana passada, a gente discutiu que existem 3 grandes famílias de fetichismo. Existem os fetiches de prática, que implicam em se fazer algo. Existe os fetiches de objeto, quando o que causa a excitação é um objeto, seja ele real ou abstrato. E existem os fetiches de conceito. Sobre os fetiches de conceito, existem 4 grandes famílias de fetiches de conceito. O primeiro são os fetiches ligados à contenção e aprisionamento, cujo nome é bondage. Existe o conjunto de fetiches de conceito ligados à punição, e o nome disso é disciplina. Existem os fetiches ligados às formas explícitas de poder, e o nome disso é DS, ou dominação e submissão. E existem os fetiches ligados ao sofrimento, e o nome disso é sadomasoquismo. Bondage. O bondage inclui todos os fetiches ligados à contenção e a aprisionamento. Ele fala sobre você erotizar, amarrar, você é amarrado, você usar algemas, você ser vendado, ser amordaçado, ser carregado por uma coleira. Toda forma de aprisionamento, de contenção, pertence a essa família de fetiches abstratos que a gente chama de bondage. Disciplina é o fetiche de quem erotiza os jogos de punição em papéis estereotipados. Por exemplo, professores e alunos, prisioneiros e carcereiros, patrão e secretária. É importante a gente entender que esses papéis eles são limitados a jogos eróticos e não são nunca formas de opressão, nem tem caráter sexista. Por que disso? Primeiro, porque tudo que acontece é limitado a um período que é chamado de cena. Depois, tudo que acontece está dentro de algo que foi negociado, que é consensual, entre pessoas adultas e capazes de oferecer consenso. E por quê? O papel de quem exerce o poder, ele pode ser acordado e exercido independente do gênero ou de qualquer tipo de orientação sexual. Quem erotiza, quem se excita com as relações formais de poder, lida com a forma mais abstrata de fetiche, de conceito. Quando essas pessoas encontram parceiros que têm desejos complementares, pode ser estabelecida uma relação que é chamada de DS, ou relação de dominação e submissão erótica consensual. Essas relações, elas são sempre muito bem negociadas. Muitas vezes elas têm inclusive contratos que podem ser verbais, mas muitas vezes eles são inclusive contratos escritos e assinados. As relações DS, por serem relações muito abstratas, elas em geral acabam se apoiando em algum tipo de metáfora para que possam ser estabelecidos alguns protocolos, alguns maneirismos, algumas formas de comportamento que tragam essa coisa tão abstrata que é o poder para uma forma um pouco mais palpável. Entre elas existem algumas categorias razoavelmente conhecidas.
Existem os medievalistas, que baseiam as suas relações DS numa relação com um formato inspirado nas histórias medievais. Existem os nobres, que se inspiram no absolutismo monárquico. Existem os gorianos, que se baseiam nas crônicas da Contraterra. Existem os militaristas, que se inspiram nas relações militares, entre muitos outros. A imaginação das pessoas é o limite. Talvez a forma mais conhecida de erotização de conceito é a erotização do sofrimento, chamada de SM ou de sadomasoquismo. É importante aqui a gente distinguir o sadomasoquismo erótico, que é consensual, dos transtornos de sadismo e de masoquismo, que são patologias previstas no DSM, no Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. Quem erotiza essas formas de sofrimento tem prazer em atividades como apanhar, ser perfurado com agulhas, ter cera de vela pingado sobre a pele, entre uma infinidade de outras. Tem muito material disponível na internet sobre sadomasoquismo, abordando, entre outras coisas, aspectos como segurança, como asepsia, como os cuidados a serem tomados durante e depois das práticas. Se isso te chama a atenção, pesquise. Existe muito material na internet, existem muitas comunidades que podem te ajudar. Esse conjunto de fetiches abstratos que nós discutimos no vídeo de hoje se reúnem sob uma sigla que é chamada de BDSM. E é muito fácil você pesquisar sobre BDSM na internet. Esse assunto é profundamente amplo, existe muito mais do que foi discutido aqui. E eu me comprometo a, no futuro, fazer uma outra série abordando somente esse tema. Muito obrigado por ter estado aqui hoje.